Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Corporate Innovation Talks, o podcast da InnoScience Consultoria. E hoje, novamente aqui com a gente, Felipe Scherer, sócio fundador da InnoScience. Bora, Dago, vamos nessa. Vamos lá. Felipe, bem-vindo novamente. Obrigado. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema super relevante, importante, dentro do contexto que nós estamos vivenciando atualmente com a inovação corporativa, né, Felipe? A história da InnoScience, ela é toda pautada em cima do desenvolvimento da inovação. A gente vivenciou, ao longo desses 19 anos, diversos processos de transformação que foram acontecendo dentro das organizações através da inovação corporativa, como a inovação corporativa ela foi amadurecendo dentro das organizações, e chegamos no momento onde as empresas começam também a questionar o formato, o modelo e até mesmo os investimentos que devem ser designados para a inovação. Ou até evoluções, né? Eu diria, não, né? No Exato. sentido de mudanças positivas, considerando a trajetória e a maturidade que elas estão atingindo. Exatamente. As empresas estão ficando mais críticas porque estão amadurecendo, né? Essa é a visão que a gente tem em relação ao contexto atual da inovação corporativa. E é natural que a gente comece, então, a olhar para frente e entender como é que essa inovação vai acontecer daqui para frente num outro contexto de organização que nós vamos ter, num outro contexto de mercado, né? Porque não apenas as empresas estão diferentes, mas principalmente os consumidores estão diferentes, né? A forma de fazer negócios, a forma de consumir, a forma de ter experiência, ela tem se modificado e a inovação é o que tem feito isso acontecer. Nós gostaríamos de tratar hoje aqui contigo, Felipe, de 5 temas, né? 5 tópicos emergentes de inovação para os próximos anos. E vamos começar com o primeiro, que é a IA generativa. Então, eu gostaria de abordar contigo, Felipe, como é que tu vê, especificamente para a inovação dentro das grandes empresas, a IA colaborando para potencializar os resultados de inovação? Boa. Acho que esse tema, né, dessas tendências, é aquele tópicos avançados em inovação corporativa, né, que é o que muitos dos nossos clientes, a gente tem clientes aí conosco 7, 8 anos, né, já uma alegria, né, Felipe? Exatamente. São empresas que levam o tema a sério. Obviamente, ao longo dessa trajetória, os processos vão se refinando, né? Ou seja, vão se tornando mais robustos em função do ciclo de aprendizado e vão se incorporando, digamos assim, elementos mais complexos, né? E esse primeiro da IA, naturalmente, ele não poderia ter ficado de fora, porque a gente tem visto a IA né, entrando em diferentes processos das organizações e ele também entra, né, como uma oportunidade no processo de inovação, seja do ponto de vista de gestão da inovação, né, de fazer gestão do portfólio, das iniciativas, de forma assim, mais consolidada dos veículos, de métricas e gestão de risco e uma série de coisas, como também no próprio processo, né? Desde a identificação da oportunidade até a priorização, desenvolvimento dos experimentos e depois também na parte da escala. Então, a IA ela tem sido incorporada. A gente fez um levantamento da InnoScience dos casos de uso, né? Tanto para as iniciativas de intra quanto as de open, né? A gente mapeou 16 diferentes casos de uso em ambos as iniciativas, né, de intra e open, o que dá assim o que dá um pouco da amplitude das possibilidades, né? Então, desde a parte lá de por exemplo, mapeamento de tendências que vão servir de subsídios para a identificação de oportunidades, né, seja de desafios de inovação aberta ou mesmo conectar com a questão da definição da estratégia, né, dos temas prioritários e tudo mais, a parte de personas e sintéticas, né, assim, de como a IA pode e vem ajudando na parte de simulação na etapa do discovery, né, de poder entender o comportamento do consumidor, acelerar essa etapa, né, de tornar ela eventualmente mais rápida ou mais profunda, muitas vezes.
Que antes precisava ir a campo, buscar informações. Ainda necessita, precisa, né? mas facilitou muito, né? Consegue balancear isso com a parte dos sintéticos, né? Treinando e tudo mais, o que é incrível. A parte de geração de oportunidades, né? De ideação, efetivamente. Tem inúmeros artigos que apontam para essa dobradinha seres humanos e IA na parte de ideação, e era algo que muitas vezes se questionava, né? Você diz, não, mas a tecnologia não pode ser criativa. Mas se a gente entender que muitas vezes a criatividade ela vem da combinação de elementos anteriores existentes, a tecnologia pode sim combinar esses outros elementos existentes para criar algo diferente. Então, eu diria que tem muitas oportunidades de tomada de decisão, suporte à tomada de decisão em cada uma dos gates aí que a gente tem no processo de experimentação, né, Dago? Hoje em dia, todos os nossos projetos de inovação aberta na fase de imersão, na estruturação dos pilotos, a gente usa a IA como uma ferramenta de apoio, né, na identificação das incertezas, no planejamento dos experimentos, enfim. Acho que as oportunidades são incríveis e a gente já vem tendo acho que bastante resultado, assim, né, do ponto de vista, eu diria, não só quantitativo, tá? Porque quantitativo, ok, vai ter mais ideias, vai ter, né, teve várias experiências aí de programa de intra, né, de uma quantidade incrível de ideias geradas, mas eu diria assim, no final do dia ainda do ponto de vista de qualidade, que é o quanto a tecnologia ajuda o usuário, né, a qualificar a submissão, a qualificar a tomada de decisão, a qualificar o experimento que está sendo planejado. E aí, Felipe, nessa linha, pegando a nossa experiência aí de inovação aberta, de intraempreendedorismo, se nós formos somar os dois, certamente aí são mais entre inovação aberta e intraempreendedorismo, são mais de 200 programas. Somados os dois, a gente deve ter aí 800, 900 experimentos de inovação. Só inovação aberta já estamos chegando em 600 experimentos de inovação aberta, né? E não poderia ser diferente, a InnoScience também se apropriou dessa capacidade da IA generativa para ajudar os nossos clientes, que é a nossa plataforma InnoUp. Fala um pouquinho sobre quais são os principais requisitos do InnoUp hoje que a gente tem embarcado dentro dessa tecnologia para suportar a inovação nas empresas. Essencialmente, os exemplos que eu trouxe aqui, todos eles estão incorporados no InnoUp. E acho que o interessante, né, é que a gente, quando construiu o InnoUp, talvez a gente usou um caminho diferente de muitas empresas de software, né, que dominam o desenvolvimento de software para criar uma aplicação. A gente inverteu a lógica. 15 anos a gente fez e vem fazendo os programas, e agora quase 20, e aí a gente criou o InnoUp para traduzir essa boa prática. Então, o InnoUp, basicamente, ele permite, do início ao fim, o usuário poder contar com o assistente, né, que a gente chama o Steve, né, que é o assistente inteligente de inovação corporativa, que basicamente é isso. Ele é a melhor prática em relação os nossos aprendizados ao longo dessa quantidade enorme de experimentos que a gente já fez. Para todo esse processo que tu trouxe, né? Ideação, experimentação, teste, validação de hipóteses, né? Então, para quem não conhece o InnoUp, vale a pena innoscience.com.br/InnoUp, dá uma olhadinha lá. O segundo ponto, Felipe, é a questão da inovação do Borderless, né? Nós temos cada vez mais uma inovação sem fronteiras. Hoje a gente consegue trazer tecnologia de diversas partes do mundo para as organizações, e isso tem se facilitado cada vez mais, né, de diferentes formas, já há algum tempo, mas quem sabe a IA generativa deu mais um passo de aceleração nesse sentido. Como é que está esse movimento das organizações de começarem, essa oportunidade complexa que eu tenho aqui, se eu não consigo resolver no meu país, na minha região, na minha cidade, eu tenho a opção de buscar isso em diversas partes do mundo. Como é que tu tem sentido, na verdade, esse movimento dentro das empresas de começar cada vez mais olhar para os ecossistemas internacionais também? Acho que isso também trata com o tema da maturidade ali que a gente falou, né? As organizações, elas precisam da solução, independente da solução, se ela está, né, geograficamente aqui ou se ela está eventualmente em Israel, nos Estados Unidos, na China, seja onde ela eventualmente esteja.
E esse é um movimento também que a gente tem percebido, né, como uma tendência de poder não estabelecer o limite geográfico como uma premissa, né? Ou seja, precisam ser startups brasileiras ou precisam ser startups da América Latina. A gente tem clientes da América Latina, inclusive, né, que a gente faz o scout e traz como opção para o cliente quando ele está disposto a isso. Então, eu diria que esse tema do borderless é um tema que, devido à maior complexidade também dos temas que estão sendo abordados, né? Porque isso, no início, talvez se pegou os desafios mais ou menos, digamos assim, complexos, porque eram desafios muitas vezes até de transformação digital, né? De digitalização de processo e tal, em que haviam soluções. Agora tem desafios que são específicos. Muito específicos. E aí a gente precisa ir nos hubs temáticos das soluções. Então, eu diria que esse é um tópico que não deveria sair da pauta. Se o objetivo da empresa é realmente resolver o problema, claro, tem desafios, né, Dago, assim, a gente sabe, tem desafios regulatórios, muitas vezes o cliente, mas a solução não vai ter ainda aprovação no órgão regulador aqui e tudo mais. Até mesmo a propriedade intelectual, muitas vezes. API e tal, a questão tributária, moeda, né, então, enfim. Mas, de novo, se o desafio é um desafio relevante, vale a pena vale a pena ser resolvido, que de um tamanho suficiente para esse movimento, é um tema que deveria estar na pauta. Exatamente. E aí tem um ponto importante, né, Felipe, que conecta esse ponto do borderless, conecta ao próximo ponto nosso aqui como um tópico emergente, que é a questão do CODEV, né? A gente tem visto cada vez mais, nós temos, ao mesmo tempo que a gente vem presenciando um aumento também do modelo de venture client, que é algo que a gente vem falando bastante também, né, Felipe? Buscando, grandes empresas buscando acelerar startups em estágio inicial como cliente, não como investidor, né? Acelerando, sendo um cliente exigente, muitas vezes, dessa startup. A questão do CODEV, de co-criar soluções, ela também se torna relevante. E em algumas indústrias onde a gente está inserido, né, óleo e gás, petróleo, energia, que são indústrias que têm uma complexidade para fazer avanços nas suas infraestruturas, esse modelo ele assenta muito bem, né, esse modelo de cocriação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse formato, sobre esse contexto e que cuidados, muitas vezes, as empresas têm que ter ao dar esse tipo de passo, um modelo de parceria comercial com as startups? Acho que realmente os dois temas estão muito próximos, assim, né? Porque uma das alternativas para resolver problemas complexos é você ampliar a questão geográfica da busca dos solvers, tá? E um outro caminho complementar, e muitas vezes até em paralelo, e acontece as duas coisas, né? Ou seja, um co-desenvolvimento com uma startup de fora, é ser enxergar o processo de conexão, de inovação aberta, não necessariamente só como um processo em que você vai ter lá o desafio e a solução prontas para serem testadas já, digamos assim, no dia 1, né, do projeto. E o CODEV vem para isso, porque ele permite com que a startup e a corporação compartilhem os seus, digamos assim, os seus ativos para construir algo que até então não estava construído. E aí você traz o tema, né? Assim, quais são os elementos, digamos assim, que adicionais desse processo, além dos tradicionais de venture client, de conexão para solução de desafio, né? Trata por essa questão de poder fazer uma negociação adequada da propriedade intelectual, de como o que for desenvolvido vai ser comercializado ou utilizado posteriormente. Então, isso eu acho que é um item adicional. A questão do tempo, né? Ou seja, tradicionalmente a gente faz os pilotos para testar as soluções, né, nos 3 meses, né, tal. Num processo de co-desenvolvimento acaba sendo mais longo, né? Então, por quê? Porque você tem toda uma fase inicial ali de estabelecer os requisitos, construir muitas vezes a solução não e tá tudo pronto. mais. Então, também tem uma questão de tempo, né, de expectativa de tempo associada a isso.
E eu acho que assim, aí olhando do lado da corporação, é poder fazer uma boa avaliação da capacidade da startup de responder àquele processo de co-desenvolvimento, né? Porque essencialmente o book, né, o playbook das startups bom, vamos criar um negócio escalável, replicável, constrói uma vez, vende muitos. E aqui a gente está trazendo uma mentalidade um pouquinho diferente, né? Porque eventualmente o que for construído vai exigir da startup também. Vai exigir da startup um né? esforço diferente. A gente teve semana passada uma imersão no Cubo com um cliente, e a gente teve uma startup que faz os dois formatos, e ela foi bem explícita, assim, dizer assim, olha, quando chega o processo de co-desenvolvimento, eu também analiso para ver se faz sentido no meu roadmap aquilo, se faz sentido, se eu enxergo aquilo ali como uma oportunidade de entrar eventualmente numa nova vertical, que vai fazer com que eu gere, de repente, um expertise para futuros desenvolvimentos. Então, são os dois lados, né? A corporação precisa ter ciência de, opa, aqui não vai ser... Existe, digamos assim, um nível de risco diferente, porque, né, a gente está partindo muitas vezes de algumas ideias. E a startup também avaliar se faz sentido para ela, no contexto, no momento dela, na estratégia. E a gente até provoca isso, né, Felipe, nessa relação com as startups, justamente porque um processo de co-desenvolvimento, de parceria comercial, ela pode exigir tanto da startup que daqui a pouco tira o foco para aquilo que a startup, que fez a startup crescer, né? E desenvolver esse novo produto vai exigir dela muito mais do que apenas o desenvolvimento de uma nova oportunidade de negócio, né? São investimentos, são recursos que muitas vezes, ou daqui a pouco ela não tenha disponível e vai ter que buscar esses recursos para fazer essa contrapartida junto com a organização, junto à organização, na verdade. Então, é um ponto relevante. Eu gostaria de pegar essa parte de co-desenvolvimento também, Felipe, e tratar de um tema que a gente tem visto também ganhar força dentro dos nossos clientes, que é o Codev Corp to Corp, né? Grandes empresas se aproximando também para criar soluções conjuntas. Então, grandes empresas se aproximando para criar soluções conjuntas para os seus problemas complexos. Nesse momento, a gente está discutindo um tema extremamente relevante, sensível para um dos nossos clientes, aproximando outra grande empresa para resolver esse problema. Como é que é esse modelo? Qual é a diferença desse modelo para o modelo com a startup? Acho que a essência disso ainda está dentro do contexto de inovação aberta, né? Porque talvez muita gente confunde, né? Inovação aberta é corporação startup e tal, quando na realidade a inovação aberta é a gente trazer de fora para dentro ou de dentro para fora interações relacionadas ao desenvolvimento tecnológico ou de soluções. Então, é natural, né, que a conexão eventual de duas empresas já estabelecidas também seja uma oportunidade de desenvolvimento. E talvez seja muitas vezes até menos explorada, porque acho que assim, adiciona um grau de complexidade, porque são daqui a pouco duas grandes empresas com duas políticas, digamos assim, distintas e tudo mais. Mas naturalmente existem muitas oportunidades nesse aspecto, especialmente na complementariedade de ativos, né, dentro da cadeia, né, empresas que a gente não está falando aqui necessariamente daquela lógica da competição, né, concorrer e cooperar ao mesmo tempo. A gente está falando de empresas que podem somar ativos para construir uma solução que sozinhas talvez elas levassem mais tempo, mas faz todo sentido, sim. E quando a gente atua, se tu pegares, né, Felipe, empresas de engenharia, muitas vezes, né, robusta, telefonia, saneamento e energia, a infraestrutura é muito parecida. E às vezes a gente até discute isso, olhando de fora, estando de fora e vendo as possibilidades que poderiam ser compartilhadas entre essas empresas para explorar melhor os seus ativos, né? Então, vejo essa como uma grande oportunidade e à medida que as empresas vão amadurecendo no seu processo de inovação, certamente é um modelo muito útil para elas, né? Felipe, o nosso quarto ponto aqui do nosso ABCDE de tópicos emergentes de inovação fala sobre o modelo de inovação descentralizado. Aquele modelo onde
nós começamos a empoderar mais as áreas de negócio, as BUs, e tendo a área de inovação como um grande orquestrador e, quem sabe, um grande gerenciador, né, desse portfólio, dos investimentos. Quais são os desafios para fazer esse modelo de fato acontecer dentro das empresas, principalmente as empresas que são estruturadas com verticais e sedes regionais que muitas vezes acabam não explorando todo o ativo local que se tem dentro da empresa. E até mesmo empresas globais que têm hubs espalhados por todo o mundo. Acho que se traz o tema do desafio, ele está muito relacionado a controle / gestão, né? Ou seja, na medida em que a gente descentraliza, a gente tem que abrir mão disso na expectativa de que o benefício, né, vai ser maior, né? Na medida em que os desenvolvimentos vão estar mais próximos do usuário final, né? Vai ter mais capilaridade, no final do dia o custo dessa operação também vai ser mais eficiente, né? Se você não precisa centralizar. É mais ou menos uma lógica até assim de federação de um país, né? Exato. Ou seja, se tem que vir num agente central que depois precisa distribuir isso de volta, talvez nem sempre é o mais eficiente. Mas o que a gente acho que tem visto do ponto de vista prático, né? Sim, uma tendência das organizações mais maduras levarem para a ponta essa atribuição, né? Mas não naquela lógica assim de, não, toquem aí vocês que agora não existe, mas preparar os agentes lá na ponta, né? Então, por isso que a gente tem muitos programas, né, de multiplicador, embaixador, todo aquele formato em que eu tenho a possibilidade de, a partir de um framework, né, a partir de uma estrutura de gestão estabelecida, levar isso para a ponta para que seja operado de forma mais descentralizada. E dependendo da natureza dos projetos, a área de inovação orquestrando isso, né, mas eventualmente até centralizando. Então, acho que aqui o ponto não é nem 100% lá, nem 100% aqui, né? Daqui a pouco projetos que requer maior grau de incerteza, complexidade, tempo dedicado específico, talvez ele ainda funcione, né? Então, a gente tem as iniciativas de venture building, né, de construção de novos negócios que, se eu levar isso para a ponta, provavelmente não vai ter agenda que consiga permitir que seja executado, né? Perfeito, Felipe. E o nosso último tópico aqui, que casa muito com esse ponto que você traz da questão da descentralização, entendendo aqui que a descentralização, então, é entender o contexto da empresa, as necessidades e ter método adequado para que a gente consiga ter o controle, né, mínimo desse contexto para que a inovação possa trazer aquilo que nós buscamos, que é o próximo item aqui, que é o end-to-end, a inovação fim a fim, tá? Chegando até a escala final do seu produto, capturando os benefícios, os resultados que ela traz e quem sabe hoje né, no momento que nós estamos vivenciando, no momento contemporâneo da inovação corporativa, esse seja o grande calcanhar de Aquiles, né, Felipe? Das áreas de inovação, das estruturas de inovação, ou independente de estrutura ou não, da inovação corporativa, de mostrar os benefícios, os resultados que foram gerados através do processo executado, né? Isso é um negócio que a gente bate aqui na InnoScience desde o início da InnoScience, né? Que a própria questão conceitual, né? A inovação ela só existe se tem resultado, e o resultado ele vem no rollout, na escala, quando efetivamente, após o experimento ou o teste da solução, se consegue levar isso para a organização que ela adote efetivamente o que foi desenvolvido ou testado. Então, é um elemento básico, mas que, se a gente for ver, acabou se perdendo muitas vezes ao longo do tempo, né, Dago? Ou seja, porque, né, se estabeleciam muitas métricas de, digamos assim, de contexto, né? Qual é o impacto? Número de colaboradores envolvidos. Do ponto de vista cultural e tal, que ele, né, talvez isso seja um meio ou um ganho até secundário na maioria das vezes, mas o ganho principal está ali, ou seja, o quanto esse investimento
de tempo, dinheiro da organização está se traduzindo em resultados objetivos para o negócio, para o objetivo dele final, que é sustentabilidade e crescimento do negócio. Então, o que a gente tem percebido é uma maior preocupação por parte de quem faz a gestão da inovação dentro das empresas na questão do rollout, né? Ou seja, o jogo não acabou ainda depois de um piloto bem sucedido. O jogo ainda precisa ser jogado até que a organização faça essa adoção. E aí é importante, né, assim, da mesma disciplina que a gente tem na hora de fazer o experimento, né, e que a gente vê, e a gente prega isso, né, porque é que a gente leva isso nas nossas iniciativas, de, vamos fazer isso com disciplina, vamos seguir o método, vamos fazer, né, com o ferramental adequado. A mesma coisa vale para pós-experimento. Né? O rollout tem o seu método para garantir que a gente consiga combater os anticorpos organizacionais na adoção de uma nova tecnologia. Perfeito. Felipe, passamos aqui pelos 5 tópicos emergentes em inovação corporativa, então, na nossa análise, naturalmente, né, Felipe? Então, os 5, recapitulando, a IA generativa, que vem para transformar a nossa inovação corporativa, potencializar a inovação corporativa. Segundo, a inovação sem fronteiras, né? Uma inovação que está cada vez mais interconectada, com um ecossistema cada vez mais robusto e preparado para atender as grandes organizações. O modelo de co-desenvolvimento, de parceria, seja com startups, seja com grandes empresas, né? Entre grandes empresas. A descentralização da inovação, que é um modelo que também vem acontecendo cada vez mais de acordo com o tipo de inovação a ser trabalhado também. E o último, que é essa questão do resultado, que vai ser sempre algo a ser buscado incessantemente aí pelas organizações através da inovação. Boa, tem outros mais, né, que a gente poderia, mas aí fica para o próximo episódio. Exatamente. Valeu. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Nos encontramos no próximo Corporate Innovation Talks aqui da InnoScience. Valeu.